Quando eu medito em seu amor tão grande, seu filho dando ao mundo para salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos no 28º dia das nossas reflexões para a Quaresma. Eu não sei se você já percebeu, mas à medida em que vão avançando os dias, nós já vamos entrando naquele clima de meditar os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se quando começamos o tempo da Quaresma era aquele chamado intenso à conversão através das práticas piedosas, do jejum, da oração, da caridade, com um chamado intenso mesmo à conversão, agora há como que uma comoção interior, justamente porque é o momento de começarmos a dar a nossa resposta de uma adesão total à vontade de Deus que se manifestou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos caminhando, tendo um progresso na nossa meditação para entender que todo o sofrimento de Jesus foi por amor a mim e a você. Um amor inesgotável, um amor sem medidas. Esse é o nosso objetivo, que você vá se configurando aí aos sofrimentos de nosso Senhor para dar uma resposta sincera a Ele e depois ressuscitar com o Senhor para uma vida nova. Estamos caminhando e caminhando bem, porque estamos caminhando com Jesus. E hoje, Padre, a proposta, a intenção, ela vem carregada de sofrimento. Carregada do sofrimento de nosso Senhor, depois que foi preso, ou melhor, se entregou. Ele passou pelo julgamento e agora já estamos na madrugada da quinta para a sexta. Jesus, à mercê dos soldados, sofre toda espécie de ultrajes, coisas que não podemos nem imaginar. Naquela madrugada, todas as humilhações se fazem realidade na vida de Jesus. No lugar pequeno, onde ele estava rodeado de algozes. Isso nos faz perceber o quanto Jesus se cala e se mantém firme, mesmo com sofrimentos atrozes, esperando os outros sofrimentos que virão. A nossa intenção é que sejamos firmes e persistentes, a exemplo de Jesus, mesmo nas provações e nas cruzes. Elas nunca vão faltar na nossa vida. Sempre presentes, não é, Padre Nilson? Sempre presentes, mas com algo de sobrenatural. Jesus nos ajuda a carregar as cruzes. É sempre assim, Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei, e eu vos refarei. Então você se aproxima de Jesus com o peso da sua cruz, sem rejeitá-la. E aí Jesus vai te dar alívio, vai refazer as suas forças para você continuar carregando a sua cruz. Se quando nós falávamos de Jesus jogado ao chão, Jesus caído, era um momento de dizer que nas quedas de Jesus, há ali o sustento para as nossas quedas.
também nós colocamos como intenção, e lembramos disso, que as agonias sofridas por Jesus, em todo o processo da sua paixão, do seu sofrimento, é para sustentar aqui as nossas agonias. Aliás, para nos tirar da agonia do pecado, para nos tirar da miséria do pecado. Por isso que eu disse que nós vamos progredindo na nossa vida espiritual, no nosso itinerário, na nossa caminhada durante a Quaresma, contemplando os sofrimentos de nosso Senhor, e quanto sofrimento agora nesta contemplação, nesta cena. Jesus jogado, maltratado, preso como se fosse um malfeitor, e ali ninguém vai socorrê-lo, querem cada vez mais agredi-lo e acusá-lo, e blasfêmias e tantas coisas. Com o sofrimento de Jesus, nós vamos aprendendo que o Senhor quer nos sustentar. Ele levou sobre si as nossas dores, carregou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava ali sobre ele. E aí, o profeta Isaías lembra disso, como uma ovelha muda ao matadouro. Não murmurou, não reclamou, simplesmente silenciou. Acolheu a vontade de Deus para a sua vida, naquele silêncio interior, que era um silêncio da manifestação da graça de Deus para salvar a nossa alma. Tanto sofrimento físico Jesus padeceu, e no desenvolvimento da sua paixão nós vamos ver que os sofrimentos foram atrozes, os maiores que já existiram, mas também um sofrimento moral, um sofrimento de humilhação total, sendo que era Deus, sendo que é Deus, 100% homem, 100% Deus. A gente lembra de novo a palavra de São Paulo que diz que ele não prevaleceu da situação de ser Deus. Como Deus, ele poderia reverter aquela situação, Sim. né, Padre Nilson, na hora. Mas para a gente entender que Jesus voluntariamente quis morrer por você, por mim, pelo Padre Nilson, por todos nós. E Jesus faria isso de novo se necessário fosse. Passaria por todas essas atrocidades por causa do amor. A palavra que encerra tudo é amor, não é? Há uma submissão total à vontade de Deus. Ele entende que é um sofrimento grande, mas ele diz assim, não faça a minha vontade, mas a tua vontade, falando ele ao Senhor naquele momento de agonia também no Getsemane. Nós lembramos da necessidade de carregar a cruz. E eu faço uma pergunta para você. Nos sofrimentos constantes que aparecem na nossa vida, nós os aceitamos ou lamentamos? É tirar uma lição sobrenatural dos sofrimentos da vida e até aproveitar as situações de dores e de sofrimento para a nossa santificação, para santificar-se. Os santos e santas da igreja sempre faziam isso, aproveitavam-se do sofrimento como reparação por causa dos pecados, como alguns até como vítimas reparadoras da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, como é o caso de muitos santos, dentre elas a serva de Deus Luísa Picarreta, o tempo de sofrimento que ela viveu, o tempo todo numa cama. Sempre oferecido. Exatamente, uma alma reparadora, reparando, unindo-se aos sofrimentos, os méritos da paixão, né? Unindo-se aos sofrimentos de Nosso Senhor, como uma alma reparadora. Nós encontramos na igreja inúmeros santos que viveram dessa forma, como almas reparadoras, que não reclamaram do sofrimento, que tiveram uma firmeza de fé, souberam tirar proveito do sofrimento, tanto para o perdão dos próprios pecados, como para o perdão dos pecados da humanidade. São essas almas vítimas, essas almas reparadoras, oferecem o sofrimento pela salvação da humanidade, oferecem o sofrimento pelos pecados da humanidade. Se colocam entre Deus e nós, pecadores. E é maravilhoso isso porque, Padre Nilson, a gente vê que essas pessoas sempre tiveram muita serenidade, sempre tiveram muitas consolações, aquela vida não é só sofrimento, é sofrimento físico, mas muitas consolações interiores, e a gente vê que essas pessoas sofreram alegremente, se é que a gente pode dizer isso. E é bom a gente ter em mente algo. Sofrer, nós sempre sofreremos, com Deus ou sem Deus.
A diferença de sofrer com nosso Senhor é que a gente põe um propósito no sofrimento, dá vida àquele sofrimento para que gere vida. É muito diferente do que sofrer as agruras do pecado. É um sofrimento que tem um sentido. Aliás, a própria igreja nos trouxe um ensinamento através de São João Paulo II, num documento que fala exatamente do sentido do sofrimento cristão. Qual é o sentido que tem nisso? Tem um sentido sobrenatural. Nós unimos as nossas dores, as dores de nosso Senhor. Nós unimos as nossas dores à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e com Ele nós aprendemos o verdadeiro sentido do sofrimento. Mas eu quero falar de uma palavra do Evangelho de hoje. E essa palavra vai resumir qual deve ser o desejo do nosso coração. Do Evangelho de hoje, diz assim, se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. E Jesus pergunta, queres ficar curado? Há um contexto maravilhoso de tudo isso, mas esta palavra basta. Porque Jesus está perguntando para você, queres ficar curado? Às vezes que a Sagrada Escritura apresenta, por exemplo, um homem leproso e Jesus pergunta da mesma forma, olha, se queres ficar livre da lepra do pecado, das coisas tantas que o pecado traz para a nossa vida, queres ficar curado? Então, o caminho para a cura se chama sacramento da penitência. O caminho para a cura do seu coração, o caminho para a transformação da sua alma, caminho do arrependimento que chega ali no confessionário diante do sacerdote para confessar os pecados e receber a graça da cura. Se você estiver disposto a isso, você pode dar essa resposta para Jesus. Queres ficar curado? Se você quer, então dê um passo significativo na direção do Senhor para fazer uma boa confissão. E nessa confissão você vai viver a experiência da cura. Eu quero novamente falar do propósito, porque os propósitos que nós estamos trazendo para você são da meditação, das horas da paixão, e você é chamado agora a fazer o propósito de meditar a 12ª hora da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelos sofrimentos do nosso Senhor você vai entender o verdadeiro amor que Ele tem por você, por mim e por todos nós. Nós vamos rezar para que a gente continue firme na presença do Senhor e entendamos o verdadeiro sentido do sofrimento. Rezemos. Ó Jesus, em meus repetidos sofrimentos, concede-me a virtude da firmeza e a persistência nas provações, que eu seja constante no agir e que o fruto da minha constância seja a paz. Pela união contigo e pelos méritos de tua paixão. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós pedimos perdão. Perdão pela nossa falta de firmeza, sobretudo diante de Deus. Seja firme e constante na presença do Senhor. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu.